E agora, à tarde, a gente avança nessa discussão, trazendo para o nosso olhar desafios, oportunidades para a gestão do território. E a gente tem um conjunto de 6 discussões. Vocês vão ver que algumas vão trazer as questões dos desafios, com mais ênfase, e outras vão trazer oportunidades e caminhos que, às vezes, nem são daqui da Amazônia, mas que podem nos colocar ideias, para vermos o que a gente vai fazer daqui para diante, né? Então, para começar, já que são 6 apresentações de 20 minutos, e a gente não perder tempo, eu convido o Heitor Pinheiro, da Fundação Vitória Amazônica, FVA, que vai conversar conosco sobre a região metropolitana de Manaus, desafios para o desenvolvimento integrado. Chega para cá, meu compadre. Bem-vindo. Eu vim trazer aqui um pouco esse contexto da região metropolitana de Manaus, né? Sabendo que é uma região metropolitana única no mundo, né? Estamos aí, uma fala bem famosa, conurbados por floresta, né? Não é mais nem por cidades, né? E antes disso, né, só chamar um pouco a atenção, acho que eu senti falta de mais participantes do Estado. Acho que na próxima reunião, talvez a SEDECT tenha que estar junto, aí o pessoal da SEMA também, acho que tem muito a somar, né? E, para começar, vou falar sobre esses desafios para o desenvolvimento integrado. Primeiro que uma região metropolitana dessas proporções, ela requer muito trabalho e muito diálogo, principalmente entre as prefeituras, visto que não temos mais uma secretaria específica da região metropolitana. Agora, ela está embutida na Secretaria de Infraestrutura, né? Ficou meio que de escanteio. Então, esse é o primeiro desafio. Outro desafio, nem todas as cidades têm plano diretor, muito menos um plano de desenvolvimento urbano integrado, pensando, né, nessa realidade de uma região metropolitana. Por outro lado, né, obras do Estado ali que direcionam a urbanização, no caso a M070, e alguns outros fatores, né, que podem estar levando, né, essa complexidade territorial para a gente ter uma análise mais, né, pontual. Pode passar. Falando um pouco, eu acho que todo mundo conhece, mas para quem não conhece, a Fundação Vitória Amazônica, ela está desde 1990 aí, como a primeira ONG ambientalista do Estado. Nosso presidente ali, o Zé, está ali no canto. Se eu falar muito, só puxar a orelha. E assim, o Observatório da Região Metropolitana ali saiu basicamente de algumas conversas entre as universidades, entre alguns parceiros, né, junto da Fundação Vitória Amazônica, dando esse pontapé inicial, e vem aí fazendo vários trabalhos, né, muito interessantes nesse contexto, tanto de análises urbanas quanto de monitoramento, né, e tentando aí dar encaminhamento para essas dinâmicas na nossa região metropolitana. Pode passar. Isso vem dentro desse programa, que é um dos 3 da Fundação hoje, que é o Geopolítica da Conservação, que busca aí o equilíbrio entre a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento socioeconômico, né? Muito do que todo mundo falou aqui. E também geração de conhecimento, monitoramento socioambientais. Então, a gente vem trabalhando aí com parte, né, do desenvolvimento, do monitoramento de desmatamento, queimadas, né, e tentando entender como que isso traduz essa paisagem da região metropolitana. Pode passar. Então, no contexto geral, né, nós temos aí esse emaranhado, né, de unidades de conservação, de áreas tituladas, e em vermelhinho, aí vocês podem ver bem no canto aqui inferior, né, a região metropolitana. Nós estamos falando aí de um mosaico de unidades de conservação, de uma reserva da biosfera, de um corredor da Amazônia Central, né, dentre esses sítio Ramsar, né? E falta pouco aí para a gente virar o título Midas da Unesco, né? Falta só um geoparque. Então, assim, estamos falando de uma área muito importante, né, para a biodiversidade e também fatores sistêmicos mundiais aí para o mundo, né? A região metropolitana de Manaus. Pode passar. Dando um zoom, né? Ficou meio ruim de ver aqui, mas na televisão dá de ver.
A gente fez uma proposta de subdivisão dessa região metropolitana entre 3 eixos, né, que seria a BR-174 AM-010, no caso, os rios Uatumã, ali, né, a parte verde, a parte vermelha, né, a porção AM-010 ou 070 e a AM-254, no caso, Estrada de Novo Airão, e o branquinho, né, a porção da BR-319. Então, a gente pode regionalizar essa região metropolitana nessas 3 áreas, né? Esses são dados do Atlas que a gente lançou, até deixei alguns disponíveis ali. Pensando, né, nessa regionalização, então a gente consegue ter planejamentos específicos para cada realidade dessa. Acho que é válido a gente fazer isso por conta do tamanho, né, dessa região e das dificuldades, das muitas realidades dessa região. Pode passar. Lembrando, né, ela começou com 8 municípios, hoje adicionaram-se mais 5, então no total são 13, e a área dela aí, ó, da região, é cerca de 101 mil quilômetros quadrados, ou maior do que a Coreia do Sul, né, Hungria, Portugal. Então estamos falando de porções gigantescas de território, né? Sendo que tem agora um pouco mais, né, deve ter quase 3 milhões de habitantes, e faz 6% do território do estado do Amazonas, né? E a gente vai ver mais para frente ali que ela é representante também em outros dados não tão legais, como desmatamento, abertura de ramais. Então, não se concentra só no sul do Amazonas, né? A gente tem grande porção ali e a região metropolitana trazendo também esses fatores. Pode passar. Então, a gente pode ver que as áreas urbanas, né, na região metropolitana são esses pontinhos amarelos, aí, então são as cidades, as sedes urbanas. Às vezes é difícil para quem não trabalha nessa dinâmica entender, né, o território municipal como um território grande e a cidade como a urbe, né, a urbanização, outra coisa. As prefeituras, às vezes, não conseguem dar conta, às vezes, do seu território urbano. Imagina num tamanho, né, de município desse. Aí o secretário de Rio Preto sabe das dificuldades, né? É muito grande. E 0,35% apenas desse território são cidades, são áreas urbanizadas. Pode passar. Já, por outro lado, 10% da nossa RMM é água, né? Isso daí falando em dados até, vamos dizer, mais baixos do que deveriam. A gente tem milhões de outros cursos d'água que aumentariam um pouco essa área. Mas o que a gente pode ver que também a gente tem uma grande representatividade, não é só de estradas, né, das nossas hidrovias, e elas que fazem esse papel de conexão bem importante para essa região. Pode passar. Está aí falando delas, né? A gente tem aí a distância entre as sedes municipais, vê que elas estão bem espalhadas. Nós não temos hoje, que nem eu falei, nenhuma cidade conurbada, né, junta, né, aqui na região. E a mais próxima de Manaus ali é o Iranduba, que está a cerca de... Não, o Careiro da Várzea, por conta do rio, mas o Iranduba com 40 quilômetros de distância do centro de Manaus. Então, assim, é uma realidade totalmente diferente. Pode passar. Né? Aí, falando disso, a gente entra também em alguns dados desse nosso monitoramento, né, que a região metropolitana de Manaus apresenta um grande emaranhado de ramais, de estradas, que vão surgindo ao longo dos anos aí, e essas áreas, principalmente no entorno das principais estradas, a BR-174, né, a M010, vai fazendo esses focos que levam tanto o desmatamento, como hoje a gente sabe, a insegurança, e muitas outras coisas, né? Então, a média por ano, de 2001 a 2018, foi de 389 quilômetros de ramais abertos, e hoje a gente tem aí cerca de 7 mil. Hoje não, né? Esses são dados de até de 2018. A gente atualizando, vamos passar aí quase de 9 mil quilômetros de ramais. Pode passar.
entre áreas desmatadas, lembrando, né, não entramos aí como áreas regeneradas, são áreas onde já houve um dia o corte, o desmatamento, mesmo ela regenerada, a gente considera ela como desmatada. Então, a gente tem, nessa porção, cerca de 7,7% de áreas desmatadas. O vermelhinho aqui, né, que fica muito no entorno da BR-174 AM010 e, no caso, nas áreas de várzea ali, junto da BR-319, Altazes, Careiro, que também são áreas de bastante pasto, né, empreendimentos agrícolas. Então, a gente tem uma realidade assim, bem complexa. Pode passar. Né? E falando disso, estradas, ramais, tudo isso levam aos focos de calor. Né? A gente pode ver aí um GIF, né, mostrando anualmente, de 2001 até, eu acho que 2015, como se comportam os focos de calor na região metropolitana. Eles estão acompanhando as rodovias, né, e acompanhando também os ramais. É válido ressaltar que a gente tem o sistema agrícola, né, no Rio Negro, aqui, que também já foi reconhecido, que utiliza o fogo, mas muito dessas queimadas aí, elas são também para abertura de ramais. A gente pode até ver 2015 a RDS do Rio Negro, no Iranduba, bem aparente, né? Então, são focos de calor ilegais, né? A gente sabe que não é só a agricultura que utiliza, muita gente utiliza para limpar áreas, né? E é uma realidade também que representa parte do Estado. Pode passar. Né? E aí, estamos falando de uma projeção. Esse é um trabalho que foi o Marcelo Braza, eu acho que o pessoal conhece aí do INPA, que fez utilizando dados, né, de modelagem para tentar fazer uma projeção de, se nada fosse feito, né, num dos piores cenários, como que em 2050 estaria a realidade do desmatamento na região metropolitana. Então, a gente vê 2011, né, que é uma realidade base que a gente utilizou, o vermelhinho, e 2050, né, a gente pode ver já uma projeção de aumento muito grande, principalmente no entorno de Presidente Figueiredo, aqui no entorno de Manaus, não muito, pelas limitações geográficas, né, os igarapés, e na porção da BR-319, ali também, Altazes, um aumento muito maior. Pode passar. Quando a gente fala de 2100, então a gente passa aí com quase 20%, né, da área desmatada. Lembrando que isso aí são dados, né, de modelagem, então ele utilizou razões e pesos, né, é um dos cenários mais pessimistas, vamos dizer assim, né, se nada for feito, mas que é uma realidade que a gente pode estar começando a pensar. Né. Pode passar. E aí, falando disso, no entorno daqui da nossa área, Manaus representa um desmatamento crescente, principalmente na bacia do Tarumã, onde está o distrito, né, aqui F2, F3, e isso aí a gente pode identificar que está até chegando próximo das unidades de conservação que não eram para ser desmatadas, tipo o Parque Estadual. A gente sabe que tem aí muita coisa entrando, né? O próprio pessoal do CMBio sabe das dificuldades, tanto de monitoramento, fiscalização, mas está acontecendo. Esse é o retrato do entorno de Manaus. Né? Então, a gente tem aí cerca de 9.900, quase 10.000 quilômetros quadrados de desmatamento. Né? E, na bacia do Tarumã, esse BHTA, né, Tarumã Sul, 440, e no Tarumã Mirim, 83 quilômetros aí de desmatamento. Então, é uma realidade bem, né, preocupante. Talvez, se a gente atualizar esses dados agora para 2022, né, a gente consiga ver uma diferença. Pode passar. É o que reflete, né, o desmatamento total aí nessas bacias. Eu botei o recorte da bacia do Tarumã, sul do Tarumã Mirim, que eu acho que ela é muito importante para essa nossa região. Né? E a gente não olha hoje a bacia hidrográfica como um todo. A gente olha muito as unidades de conservação e não olha como um todo. Pode passar? Voltou. Isso. Aí, falando de Manaus, né, também, a Manaus como uma cidade em pleno crescimento, a gente sabe o que acontece. Nós fizemos um mapeamento e, utilizando imagens de satélites, aí, e agora com utilização de drone, para a gente entender como é que está a situação de Manaus hoje. Então, esse é o recorte que o IBGE fala que é a área urbana de Manaus. A gente sabe que não é tudo isso, até por trás da DUC. E
essa região bem vermelhinha aí, né, é tudo que é zero mesmo de desmatamento, é área consolidada. Onde a gente tem ali o verdinho mais claro é uma área mais, né, secundária, uma vegetação que ainda está lá, e o verde mais escuro, né, uma vegetação primária, a gente pode considerar com áreas florestadas. Pode passar. E aí, voltando disso, só para a gente encerrar de outros casos, né, não é só o desmatamento, a gente sabe que na região metropolitana de Manaus, Manaus não é um bom caso de se estudar, a gente tem tudo o que não deveria ter, mas a gente tem outras cidades aí no interior, né, nos outros que compõem a região metropolitana, que ainda tem jeito. Então, esses são estudos sobre áreas, né, as APPs urbanas, os igarapés, é uma área lá no Nova Vitória, né? Nossa, Vitória do Jesus me deu, é longe, é no Jorge Teixeira. Então, a gente pode ver que as áreas, né, de APPs estão bem delimitadas, a gente tem muitas ocupações, o que causou muitas dessas tragédias que a gente viu hoje. Pode passar. Isso é no Educandos também, a gente fez esse mapeamento de todas as habitações e a gente sabe hoje quantas casas estão na área de risco e quantas casas ali estão, né, ilegais nas APPs, então são muitas, né, quase 200 mil casas irregulares. Pode passar. Isso, e aí a gente, para finalizar, 2 mapinhas que a gente fez em Manaus, né, um estudo mais específico, que são o grau de funcionalidade das APPs. Então, quanto mais verdinho, ótimo, quanto mais vermelhinho, péssimo. A gente fez uma análise, né, junto com questionários de assessoramento remoto, e a gente definiu que algumas áreas de Manaus ainda têm solução em APPs, principalmente ali nas nascentes do Mindu, mas saindo da nascente, o Mindu já entra numa condição regular para ruim, né, em toda a cidade. Pode passar. E aí, por outro lado, isso reflete também o grau de consolidação urbana da cidade de Manaus. Então, onde está mais vermelho, né, vamos dizer, não é bem ótimo o indicador, é onde está mais consolidado. E isso aí reflete também na qualidade, né, baixa de nossas hidrografias, das nossas APPs. Isso é um pouco, né, eu sei que é muita informação para 20 minutos. Pode passar. Obrigado pela atenção. Acho que é um pouco de um panorama, tá bom, gente? E aí, qualquer coisa, estamos à disposição aí para tirar dúvidas.